Bom dia. De quinta-feira a gente está fazendo o shur de Parashá. Essa semana a gente tem duas Parshiot, Behar e Bechukotai. A gente conclui o terceiro livro da Torá, o livro de Levíticos, o Vaikra. Eu queria focar no primeiro tema que aparece nessa Parashá, que é o tema do ano sabático, que apesar que hoje, especialmente fora de Israel, não existe, em Israel existe com certas restrições e limitações essa regra do ano sabático, mas nessa mitzvah a gente vai ver como a Torá enxerga o dinheiro, que a gente deve ter uma mentalidade de abundância e não uma mentalidade mesquinha. Como o Yehudi, ele deve treinar a sua cabeça para ele enxergar o dinheiro de maneira abundante e não mesquinha. Por exemplo, o cara abre uma loja vendendo o mesmo produto que o seu na sua frente, por metade do preço, porque o dele vem da China e o teu você tem que passar por todo um trâmite aqui pagando impostos. Você treme? O que eu faço? E se ele for primo da tua esposa? Me espurra. O que você faz? Pergunta onde ele compra, vai comprar. Vai comprar igual. Mas a nossa mentalidade de concorrência, competição, dificulta bastante. E dificulta, a gente muitas vezes pensa que a água do rio é só para um. Não tem água para todo mundo. Então a gente tem que ter uma mente abundante. Só que falar é uma coisa, sentir isso na prática é outra. E praticar isso no dia a dia e ter essa mente abundante é muito difícil. Então a primeira mitzvah que aparece nessa parashá, ela treina a gente para a gente conseguir ter essa mente abundante. Então mesmo que essa mitzvah não seja prática fora de Israel, e hoje em Israel não é exatamente no mesmo formato que era antigamente, mas se a gente estudar e entender essa mitzvah, a gente vai entender como a Torá olha para o dinheiro, como a Torá olha para a maneira da gente ganhar dinheiro e como a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia, da gente ter essa mente abundante. Então uma coisa muito bonita que eu vi, antes de falar sobre a Shemitah, é de que existe uma obsessão muito grande por dinheiro. Obviamente não aqui, ninguém aqui está pensando em dinheiro, de forma nenhuma, mas no mundo em geral, você tem uma obsessão muito grande pelo dinheiro. A ponto de que tem coisas na vida que quando a gente faz, a gente se realiza. Tem coisas que a gente não se satisfaz. Então, por exemplo, se você está com fome, pega uma boa janta, um bom café da manhã, você sai de lá satisfeito. Então você começou com fome, comeu, satisfez, faz a brachá, Baruch Hashem. Dinheiro, você chegou sedento para ganhar muito dinheiro, terminou o dia, ganhou muito dinheiro, você pensa, Quero mais. eu quero mais. E essa corrida, ela nunca termina. Quem já viu aquele hamster que fica naquele gira-gira lá, nós somos iguais, na rodinha. Fica correndo, e você não, parece que não chega do outro lado. Então, o Shlomo HaMelech, ele fala, Rei Salomão, ele fala, Ohev Kesef, aquele que ama dinheiro, Lo Yisba Kesef, o dinheiro não vai satisfazer. E se você pensa que quando você chegar no número tal, aí que você vai estar com mais vontade de ter o dobro. Então a tua vontade vai aumentando. Então você começou com apetite, termina no final, comeu, está com o dobro do apetite. Essa é a regra do dinheiro. Por que essa obsessão? Isso é uma natureza que pelo menos muitos seres humanos eles têm. Então você pode dar milhões de explicações, mas eu vi uma explicação muito linda, que explica a parte espiritual do dinheiro, que é a seguinte: nós, seres humanos, temos um potencial infinito. A criança, ela nasce, ela pode se tornar qualquer coisa. Você precisa treinar ela, mas ela pode transformar o mundo. Ela pode fazer coisas que vai beneficiar o mundo inteiro. Vê quanto Israel, por exemplo, um país tão pequeno, traz de benefício e transforma o mundo inteiro. A gente gosta desse potencial infinito. O dinheiro, ele lembra a gente, de certa forma, um potencial infinito. Ele não é infinito, porque o dinheiro não compra saúde, não compra felicidade, não compra viagens, mas não compra alegria, compra até uma parceira, mas não compra uma esposa, compra uma casa, mas não compra um lar. Mas o dinheiro, pelo menos, ele dá pra gente essa impressão que se eu tiver, eu posso fazer qualquer coisa. Compro as pessoas, tenho o poder, compro o que eu quero, vou para onde eu quero. Então, essa sensação de poder ilimitado é isso que o dinheiro traz para a gente. Só que é fake. É uma versão falsa do que
nós realmente somos. Se você for olhar para o teu potencial, é isso que nos inspira. Quando você olha para alguém e fala, esse cara pode ser qualquer coisa, você vê um menino mega com muito potencial, muito inteligente, você olha, você fica espantado. Você fala, uau, eu quero ter um menino desse, eu quero que meu filho seja assim. Por quê? Quando você olha algo que ele é um potencial para qualquer coisa, isso desperta a nossa Neshama, porque lembra a nós mesmos. Então, a próxima vez que você olhar e ver essa obsessão pelo dinheiro, uma vontade de querer ter mais, lembra que isso, na verdade, é uma natureza sua, humana. Isso o dinheiro é apenas um reflexo, é um espelho para você conseguir olhar para dentro e falar, uau, eu também tenho um potencial infinito e é melhor eu exercer ele, porque esse é o infinito de verdade. O dinheiro é só, claro que ele pode também trazer muita coisa. Eu vi uma história, a Rabino estava contando, de que ele deu um shur inteiro falando sobre dinheiro, como o dinheiro é um potencial de ajudar as pessoas, tarará, tarará. E aí ele fez uma pergunta para o público. Você trocaria a sua vida pela vida do Warren Buffett? Você não conhece, nunca ouviu falar dele? Do Warren Buffett. Sim. É primo do Moshe Rabbeinu, se você não conhece ele. Aí todo mundo falou, quanto que ele tem de bilhões? Alguém deve saber aí? Bom, Lá para os 200. Ele 200. já doou mais de 100. Já doou mais de 100. Boa. Mais 200 bilhões. E tem E aí? 96 anos, acho. Boa, 96 anos. Então, aí todo mundo levantou uma, claro que sim, claro que sim. Aí o Rabino perguntou, mas você sabe que se você trocar a vida com ele, ele tem 96 anos. É o pacote completo. Não, então deixa como eu tô e tá tudo certo. Chegou uma senhora, e ela virou pro Rabino, depois da aula, Rabino, posso falar com o senhor? Ele falou assim, eu gostaria de trocar minha vida com Warren Buffett. Não, devia ter 100? Não. Boa. Para ela ia valer a pena. Não, ela era mais jovem. E aí ele pensou, poxa, será que a mulher não entendeu? Eu dei aqui toda a aula falando, era só um exemplo. Ela falou, sim, eu trocaria. Porque com os 200 ou 100 bilhões de dólares que ele tem, eu iria salvar muita gente, ia transformar a vida de muita gente, especialmente do nosso povo. Aí ele falou, acho que ela entendeu melhor que a gente. Porque é alguém que consegue enxergar o dinheiro com o potencial que ele tem. E não o dinheiro como um fim por si só. Isso que é irônico do dinheiro. Porque por um lado, o que é legal do dinheiro é que ele representa esse infinito. Posso fazer qualquer coisa. Só que você pode fazer qualquer coisa, o dinheiro por si não tem valor nenhum. Você pode, se estiver numa ilha com dinheiro, o melhor você vai poder fazer com notas. Quem lembra ainda aqui que era notas? Você vai conseguir fazer uma fogueirinha para se esquentar. Vai durar alguns instantes. Então o dinheiro ele não tem valor por si. Ele só tem valor pelo que ele pode te trazer. Só que as pessoas invertem o valor e aí você olha para o próprio dinheiro como algo que ele por si tem valor. E a pessoa morre, como está escrito, se não me engano essa linguagem, a pessoa ela falece e não conseguiu atingir metade dos desejos que ela tinha. Então com todo o dinheiro que você tem, se diz que quando a pessoa é jovem, ela tem tempo, mas não tem dinheiro. Ela tem tempo, saúde, mas não tem dinheiro. Ela cresce um pouco, ela tem saúde, não tem tempo e está tentando ganhar o dinheiro. Depois a pessoa chega, se Deus quiser, numa fase na vida onde ela tem dinheiro, só que não tem tempo, mas não tem saúde para poder desfrutar. Então, isso é na visão laica. Na visão judaica, a pessoa tem que aproveitar cada dia, cada segundo, cada instante da melhor maneira que ele tem e não deixa o dinheiro ficar apodrecendo no banco. Vai lá e torna ele o objetivo principal dele, que é para você poder melhorar esse mundo, ajudar a vida de outras pessoas, sua família, inclusive, mas você está aqui com um propósito. Como isso surge dessa mitzvah? Então essa foi a introdução. Como que isso surge a partir dessa mitzvah? Qual que é a mitzvah? A mitzvah da Torá é a seguinte. Você tem um campo, você planta. A Torá é a favor da propriedade privada. Não é comunismo. Comunismo é a divisão igual da pobreza. Com todo respeito, o senhor nasceu no kibbutz, mas não deu certo. Certo? E eu vi uma coisa muito bonita também sobre o comunismo, além de que não deu certo, nunca deu certo, mas na Torá nunca daria certo o comunismo. Por quê? Porque no comunismo você não tem nada, você não possui nada. Se você não possui nada, você não tem como dar nada. E todo
objetivo da criação do mundo, que Hashem fez o mundo, foi para poder fazer o bem. Você só consegue praticar o bem se você tem algo que o outro não tem. Então toda a ideia, além de que não funciona, mas toda a ideia por trás de que ninguém tem nada, é absolutamente contra todo o princípio da Torá, que Hashem criou o mundo, que um tem, outro não tem, não necessariamente dinheiro. Um tem mais sabedoria, um tem mais conhecimento, um tem mais habilidade para uma coisa, outro para outra, porque eu tenho algo que você não tem. Assim, quando eu te der, veio de mim. Se eu te der o que já é do governo, que já é de todo mundo, não ganhamos nada. Então, a tzedakah é um princípio básico da própria Torá, então nunca iria funcionar. Voltando, a Torá fala que você tem que ser capitalista nesse sentido. Você vai plantar, você vai colher, você vai ter teu dinheiro, vai produzir, vai ganhar dinheiro. Só que chega o 7º ano, o que você faz? Você para um ano sabático. O que acontece em termos práticos? Não hoje em Israel, mas pelo menos como que era antigamente. Você tem que abrir o seu campo. Quem quiser entrar, pegar, é dele. Então não só que você não pode trabalhar a terra. Tudo que vem crescendo sozinho, que já foi plantado de antes, todo mundo, quem quiser, pode entrar. E você não pode colocar um cachorro na porta falando, quem quiser pode entrar. Não, isso, cuidado com o bravo. Não, você está proibido. Imagina o que seria nos dias atuais, a gente não consegue talvez imaginar, mas imagina que você tem a tua empresa, você tem a tua loja, você vende relógios diamantes, só que um dia no ano você abre a loja e fala que pega quem quiser. Só um dia. Hã? Não precisa mais do que isso. Não precisa mais. Na Califórnia está acontecendo. Na Califórnia está acontecendo. No Brasil não está longe. Até $200, $700, 900, está aumentando. Só que não é o dono que fala que pode. Mas Fala. E não é um dia. Marina, deixa eu te fazer uma pergunta. 2, vai. Não. Fora dos 7 anos, como você falou que tem que ter lá, Sim. não tem aquelas regras que na parte dos cantos tem que deixar... Boa, já te falo. Então, o nome do regime social que a Torá dá pra gente, a melhor forma de colocar isso seria um capitalismo consciente. Não é comunismo, é capitalismo consciente. Por quê? O que o capitalismo traz de ruim é que a propriedade privada, a pessoa passa a pensar só em si, o rico fica mais rico, o pobre fica mais pobre, e a diferença social é muito grande, e cada vez a pessoa se torna mais fechada com ela mesma, e essa é a teoria de Sodoma e Gomorra, que eles foram cada vez mais pensando só em si, até se tornarem extremamente cruéis para qualquer pessoa que viesse pedir qualquer tipo de coisa. Esse é o pensamento capitalista absoluto. Agora, a Torá cria pra gente esse modelo, onde você capitaliza por 6 anos, no 7º você tem que abrir mão de tudo. E o teu campo é o lugar aberto para quem quiser. E você não pode chegar na noite anterior, eu vou catar tudo que tem, guardar em casa, amanhã quem quiser pode vir no meu campo. Proibido. Você só pode guardar uma quantidade pequena em casa, enquanto tiver daquela mesma fruta no campo. Então, se você tiver maçã no campo, você pode guardar um pouco de maçã em casa. Se acabou a maçã do campo, você tem que queimar a maçã que você tem na tua casa. Biarte a Kodesh Binabait. Porque na hora que acabou do campo, você já não pode mais guardar. Essa é uma das leis. Se você mencionou aquela do canto do campo, você tem muito mais leis que te obrigam, não só nesse 7º ano, que esse é talvez o mais extremo, que ao longo dos outros anos tem que deixar o campo do campo para os pobres. O que caiu no chão você tem que deixar para os pobres. O dízimo vai para o Levi, uma parte vai para o Cohen, uma parte tem que levar para o Beit HaMikdash. E aí vai. Os primeiros 3 anos da fruta você não pode comer. O 4º leva para... Você tem infinitas leis que vão te lembrar disso, não só no 7º ano, mas que o 7º ano, que é essa mitzvah da semana, é uma maneira extrema. E é um ano inteiro. Você não pode plantar. Então, esse é um exercício extremamente difícil para quem tem esse campo e ele tem que abrir mão disso. Tem várias histórias, quem quiser, procura na internet, de pessoas contando como que elas se sacrificaram e fizeram esse compromisso ao longo desse ano, digo mesmo hoje em dia em Israel, e como isso acabou trazendo, ontem estava ouvindo uma história muito linda, mas de como isso trouxe muita brachá. O cara abriu mão, não plantou, todo mundo riu da cara dele, no final das contas, ele no ano seguinte, o cara mais lucrou de Eretz Israel, o cara ficou muito rico e etc. Mas isso é uma promessa que a Torá dá pra gente. A Torá fala pra gente, se você cumprir essas leis agrícolas, Hashem fala, eu vou te dar no ano anterior
para aquele ano, para o ano seguinte, para o outro ano, e eventualmente é o jubileu, que é o 50º ano, que também tem que parar a terra por 2 anos seguidos, e até crescer de novo, Hashem fala, fica tranquilo, eu vou te garantir. Dizem nossos sábios, é uma dedução muito lógica, se você tem alguma dúvida que a Torá é divina, você não tem nenhum livro na história que vira e te fala, você pode fazer que eu garanto. Faz que eu garanto. E a Torá continua sendo vendida, quer dizer que deu certo. A Torá continua sendo estudada. Deus vira e fala, eu garanto. Não está te contando uma história que alguém viu, uma profecia, que voou, que fez. Deus, ele vira e fala na Torá, eu garanto. Então, eu não quero agora me prolongar nessas histórias. Vocês podem procurar na internet, tem muitas histórias, pessoas contando como elas fizeram isso. Mas não precisa ir longe. Eu mesmo já vi várias vezes, com a mitzvah de tzedakah, você dá 10%, dá 15%, dá 20%, cada um dentro das suas possibilidades, como ela volta para você. A Hashem nunca te deixa na mão e, pelo contrário, quanto mais você dá, mais ela volta. Correto? Confirma? Sim. Confirma? Confirma? Confirma. Está todo mundo confirmado. Confirma? Quem dá tzedakah sabe muito bem. Você dá tzedakah, dá lá. Captou, Yoram? Tzedakah, dá lá. Hashem, ele, por outro jeito, ele te manda o que você precisa. Agora, tem um detalhe, falando agora do nosso dia a dia. Como que a gente treina essa mente? Então, nós temos, de uma maneira mais prática, o Shabat. O Shabat da Terra, que era cada 7 anos, a gente tem cada semana. É a mesma coisa. São 6 dias você trabalha e no 7º você descansa. É difícil, muitas vezes, especialmente para quem é empregado, para ele parar na sexta-feira à tarde, para ele poder ir para casa mais cedo. Já tinha escala 6 por 1. Então. E é isso que eu falei semana passada. Então, o pessoal falava da escala, o pessoal estava reclamando, da escala, vai mudar, não vai mudar. Isso vai facilitar para que as pessoas possam cumprir o Shabat. Independente se é bom, é ruim, etc. Mas vai facilitar para as pessoas cumprirem o Shabat. O Trump anunciou o Shabat mundial. Sim. Quem diria? 250 anos dos Estados Unidos. 250 anos dos Estados Unidos. Que foi fundado sobre os pilares da Bíblia. Sim. O primeiro judeu, o primeiro habitante dos Estados Unidos se chamou Isaac. E eu acho que isso, inclusive, tem uma influência, opinião minha, influência daquele cara do Charles Kirk, lá que foi assassinado. Mas um dos vídeos mais famosos dele é que ele fala, não é judeu, o judeu não cumpre Shabat, não deve cumprir Shabat, mas ele fala, se você quer uma dica, faça o Shabat na tua casa, você, tua esposa, teus filhos, não tem nada melhor do que isso. Então, estão correndo atrás. A gente já está adiantado faz tempo. Não é o domingo, é o Shabat que conta. Bom, então a gente tem isso no nosso dia a dia. E assim também, mas hoje é segunda-feira, não, hoje é quinta-feira, hoje não tem Shabat. Sim, mas você vai ter uma hora que você vai precisar parar o teu trabalho para você poder rezar Minchá. Especialmente agora, Minchá está saindo 5h20, 5h30 da tarde. Então você vai parar no meio do teu trabalho para você poder ir lá e fazer Minchá. Então esses freios, eles vão te permitir estar consciente de que aquilo que você possui não é seu. A Torá te obriga que daquilo que você ganhou, você vai ter que tirar uma parte e dar para os pobres. Essa consciência que eu vou tentar dar ajuda para aquele que é meu irmão. Vou tentar levantar aquele que está caindo, antes dele cair. E todas essas mitzvot têm essa mesma ideia de te conscientizar de que o dinheiro, ele não é teu. Então eu vi uma história muito linda, que conta o seguinte. Tinha 2 amigos, um deles trabalhava numa empresa, ele estava bem naquela empresa, e o amigo dele fizeram a mesma faculdade, mesmo preparo, e o amigo dele não conseguia trabalho. Passou um tempo, ele estava bem dentro daquela empresa, então ele sugere o currículo do amigo dele para entrar na empresa. Ele passa pela seleção, passa por todos os testes e provas, etc. Ele entra, ele é contratado. Ele começa lá embaixo, vai subindo, até que chegou o momento que ele é promovido acima do cara que indicou ele. Tinha um cargo que abriu lá em cima, os dois estavam concorrendo para o mesmo cargo, e ele, que deu a sugestão, ele ficou para trás, e o amigo dele, que ele que trouxe, ultrapassou ele. Obviamente, não é fácil. Mas ele conta que ele foi se trabalhar. Ele foi rezar para Hashem, foi meditar, e meditar naquilo que é a Parnassá é de Hashem. Nossos sábios dizem para a gente que ninguém toca na tua Parnassá, mesmo como um fio de cabelo. Aliás, ninguém nem chega perto
da tua parnassá, do teu sustento, nem como um fio de cabelo. Ninguém no mundo vai poder tirar a tua parnassá. Aquilo que é teu, ele vai ser teu, e não importa se o cara abriu a loja na frente da sua, metade do preço, aquilo que é teu, ele é teu e vai ser teu. Então, acerta tuas contas com Hashem. Não adianta que você querer colocar o outro para baixo. Então, é um exercício muito difícil. O exemplo que o Reb Chaim foi de Tzanz, que fala, se não me engano, que ele fala que porque o cavalo, ele dá coice quando ele vai beber água do rio, Porque ele enxerga outro cavalo. ele vê um outro cavalo, no reflexo, ele acha que é um outro cavalo tentando beber a água dele. Então ele começa a dar coice. Qual que é a mensagem? Primeiro, no rio tem água para todo mundo. Segundo, o único que pode atrapalhar você Você mesmo. é você mesmo. Então para de dar coice. Então ele se trabalhou, se acalmou, confiou em Deus e conseguiu relevar isso. Passa alguns anos, a filha dele, aquele que era o primeiro que estava na empresa, estava procurando o Shidduch. E aliás, o filho dele estava procurando um Shidduch. E sugeriram então a filha do amigo dele. Quem pagou o casamento? Quem pagou o apartamento? O pai da noiva. O pai da noiva. Lógico. Então tudo aquilo que o cara... História. A história do pai da noiva. Ainda bem que ele tinha para pagar. Então, Conseguiu. tudo Ele aquilo... ganhou mais para poder pagar tudo isso. Tudo aquilo que o cara te ultrapassou, que você de alguma maneira talvez pensou que estava tirando o que era teu, o que fez? Devolveu. Ele estava trabalhando para o teu filho. Estava trabalhando para o teu neto. Isso acontece mesmo quando não acontece esse shidduch como nessa história. Ninguém vai tirar aquilo que é teu. Aquilo que é teu, Hashem vai te dar. Essa mente abundante, a Torá nos treina para a gente praticar isso no dia a dia. Só para concluir, um último pensamento muito bonito, que quem lê o comentário do Rashi, logo no início, a Torá ela fala que essa mitzvah da Shemitah foi dada no Monte Sinai. E aí nossos sábios dizem, claro que foi dado no Monte Sinai. O que você quer dizer com isso? Então, os sábios explicam que, na verdade, todas as mitzvot foram dadas no Sinai. Apesar de que quando a gente lê a história do Sinai, parece que Deus só deu os 10 mandamentos, mas todas as mitzvot Deus deu para a gente no Sinai. E essa apenas serviu como um modelo para te dizer, olha, Deus falou essa mitzvah no Sinai. Não todas foram no Sinai, mas ele usou essa como modelo para te dizer que todas as outras também foram faladas no Sinai. A pergunta é por que ele escolheu essa como modelo para te dizer que todas as mitzvot foram faladas no Sinai. Então a explicação muito bonita é o seguinte, nem sempre você consegue ver como a mitzvah ela te conecta com Deus. Você colocou o tefilin hoje, não sei se sentiu alguma coisa ou não sentiu, mas a mitzvah te conecta com Deus. Você deu tzedakah, talvez você sentiu bem, talvez você não sentiu bem. Você fez o Shabbat, comeu kasher, qualquer mitzvah que você fez, nem sempre se sente conectado. Nem sempre você sente que aquela mitzvah de fato veio de Deus. Isso aqui talvez foi uma invenção. Às vezes a gente não se conecta com aquela mitzvah. Essa mitzvah da Shemitah, ela serve como modelo por quê? Porque, como eu falei no início, só Deus poderia inventar esse negócio de um ano inteiro você ficar sem trabalhar, abrir teu campo para todo mundo e ainda ele vira e fala, fica tranquilo que eu garanto. 3 vezes tem que... Não. Fica tranquilo que eu garanto. Nem toda mitzvah você consegue ter essa mesma visão. Poxa, essa mitzvah veio de Deus. Só Deus poderia ter inventado. Essa mitzvah é garantido que eu vou ter uma recompensa. A gente não consegue ver isso em todas as mitzvot. Mas justamente Hashem escolheu essa como modelo. Deve ser claro, o senhor querendo vender. Isso o dia inteiro. Justamente Hashem escolhe essa mitzvah para mostrar para a gente que todas as outras mitzvot, mesmo aquela que você não enxerga, saiba que a recompensa está garantida. Saiba que ela te conecta com Deus. Saiba que só eu, Hashem, consegui inventar uma mitzvah dessa. Ninguém poderia ter inventado um negócio com os cubos de tefilin para colocar na cabeça. Te garanto. Não sei... É a 10ª vez. As pessoas não... Bom. Só Deus poderia ter inventado um negócio chamado casamento. Não sei se você já ouviu falar. É um negócio assim, juntar um homem e uma mulher, 2 mundos, falar, ficam aí no jardim do Éden, se virem. É só Deus que poderia ter inventado um negócio desse. É a primeira mitzvah da Torá, que é você se
procriar, certo? Prurivu. Então, você tem essa mitzvah, que era um modelo para as outras, além de servir como a ideia de que Deus deu todas no Sinai, com seus detalhes, etc., mas ela serve como modelo, porque ela está muito claro que só Deus poderia ter inventado. Deus, ele garante para a gente a recompensa. Isso funciona em todas as outras mitzvot. Mesmo aquelas que você ainda não enxerga, saiba que Hashem está por trás, ele está te dizendo, fica tranquilo, eu te garanto, a recompensa você vai ter, e eu estou aqui para garantir. Só a Torá poderia falar para você, eu garanto para você. Nenhum outro livro, se não fosse a Kadosh Baruch Hu, o Criador dos céus e da terra, que nos garante tudo até hoje, para ele falar, isso acontece. E vai acontecer com todas as mitzvot que a gente realiza durante a nossa vida. Chico, Chaves.